Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer o que? A gente vai continuar estudando equações. Eu espero que vocês estejam achando interessante. Equações para mim, equações de primeiro grau, né? Equações para mim são um dos conteúdos mais interessantes para mim da matemática, eu acho, porque dá para se aplicar em muita coisa. É muito, muito interessante, certo? E espero que vocês estejam gostando, tá? Aí vamos recapitular o que a gente viu. Nas aulas passadas, a gente entendeu o que era igualdade, o que era equivalência, o que era primeiro termo, o que era segundo termo, que para um número sair de isolar o valor, para encontrar o valor desconhecido, eu tenho que isolar ele, no caso x, chamado como incógnita, né? Eu tenho que isolar ele. Para isolar ele, os números têm que passar para o outro lado. Quando eles passam pelo igual, eles têm que pagar uma punição, que seria mudar a operação deles. Se ele é um sinal de mais, vira um de menos. Se é um de menos, vira um de mais. Se estiver multiplicando, vai passar dividindo. Certo? É isso que a gente aprendeu nas últimas aulas. Viu na última aula que se a gente pegar uma expressão matemática, como de uma equação mesmo, né? E escrevê-la de uma outra forma, ela pode ficar aparentemente aos meus olhos diferente, mas ela continua sendo uma equação do primeiro grau, certo? Eu tenho como reorganizar essa conta, foi o que a gente viu na aula passada, e achar o valor desconhecido, ou seja, a incógnita, certo? E na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo envolvendo fração. Ou seja, quando a equação do primeiro grau, a gente pode também ser uma fração, pode ser uma infinidade de coisas que a gente já conhece dentro da matemática, certo? Então vamos lá ver uma expressão simples, certo? Mas que com fração. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina isso aqui, ó. 1/2, certo? Ou seja, uma fração. 1/2 vezes... Opa, vezes... Vou botar o vezes com bolinha, tá? Vezes x é igual a... Deixa eu pensar. Igual a 5. Então, ó, tô dizendo aqui assim, ó. 1/2 vezes x é igual a 5. Ou seja, o valor de 1/2 vezes multiplicado pelo valor desconhecido de x vai dar 5. Como assim? Não se preocupem. Lembra que o número de fração também é um número decimal. Pode ser escrito na forma de número decimal e pode ser escrito na forma de fração. E não tem problema nenhum. Eles continuam sendo números e são números com outra forma. Não tem problema. Qual é a primeira regra que eu disse a vocês que a gente... A primeira regra que eu disse a vocês que a gente teria que... que a gente teria que aprender para poder resolver as equações. A primeira regra que eu falei para vocês seria que a gente tem que isolar o valor do x, não é? A gente teria que isolar o valor do x. E aqui, mesmo envolvendo fração, vai seguir do mesmo jeito. A gente tem que isolar o valor do x para poder encontrar. Só que percebam, quando eu tinha nos exemplos passados das aulas passadas, por exemplo, eu tivesse assim, ó, 2x igual a 4. Aí eu dizia, ó, gente, quando tá juntinho, sem sinal, tá multiplicando. Quando tá multiplicando, passa dividindo. Não era isso que a gente via? Que eu ia escrever assim, x igual a 4 dividido por 2, x é igual a 4 dividido por 2 dá 2. Resolvia, né? Mas, nesse caso, eu já estou dizendo que está multiplicando. Eu não botei o x pertinho aqui não, que eu poderia, não tem problema nenhum, botar um meio x igual a 5. Mas eu fiz questão de colocar o sinal de vezes, que também não tem problema. Lembra que a gente colocando ou não colocando, quando o número está junto à letra, a gente sabe que está multiplicando. Então, para isolar o valor do x, vamos lembrar. Quando o número está multiplicando uma letra, ele vai passar para o outro lado para deixar a letra sozinha. Só que se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? O contrário da multiplicação é o quê? A divisão. Então ele vai passar dividindo. Aí esse caso é interessante, ó. O x está aqui, o 5 está aqui e ele vai passar dividindo 5, ó. Então 5 vira uma fração, certo? Vou até botar mais para cá, para ficar organizado. E 1/2 entra aqui, ó. Aí você vai dizer, eita professor, agora o senhor me pegou. Fração de fração, tem condição um negócio desse ou tá inventando? Não, não estou inventando, gente. É simples. Aqui o 5 está sendo dividido por outra fração. O 5 dividido por 1/2. Aí você diz, não sei nem para onde vai, como é que resolve isso. Eu vou dizer a vocês, é muito simples. Sabe como é muito simples? Vamos pensar, tá? Então, ó, se eu tenho aqui, gente, vocês concordam comigo, que uma maneira de escrever, lembra que a matemática, uma das principais coisas que para você ficar hábil em matemática, se você tiver habilidade e ficar cada vez melhor em matemática, é lembrar dessa coisa que eu já falei para vocês, mas vou falar de novo, tá? Para ficar na mente de vocês ficar velhinho um dia e se lembrar de mim. Na matemática, lembra que eu disse que não importa a forma, mas sim o valor das coisas. Lembra? Aquele velho exemplo que eu dou direto. Aí você dizer, ah, Maria, aquele exemplo das 4 moedas de 50 centavos e uma nota de 2. Exatamente.
as 4 moedas de metal e a nota de 2. A forma é diferente, metal e papel, mas o valor é igual. O mesmo caso é aqui, ó. Quando vocês chegam aqui. Se você observar, aqui é uma divisão. Fração não é uma divisão? Quando eu tenho um número no numerador e um no denominador, eu não divido o numerador dividido pelo denominador. O próprio símbolo de uma fração, não parece isso aqui, ó? 1 sobre 2, ou seja, alguém é partido, ou seja, dividido por esse outro. Então a fração é a divisão. E até na forma da leitura, ó. 5 dividido por 1 meio. Vocês concordam que eu posso reescrever isso de uma outra maneira, sem mudar o valor? Como seria reescrever isso? Assim, ó. Ou, bota aqui, ó. 5 dividido por x, né, perdão. Ou x, aqui, igual, ó. X igual. Do jeito que eu tô lendo, ó. 5 dividido por 1 meio. Eu escrevo assim, ó. 5 dividido, certo? Quiser até botar assim, por 1 meio. Concordam comigo? Aí eu quero saber se vocês concordam com outra coisa. Concordam também comigo que para um número de fração se relacionar com outro número, o outro número tem que virar uma fração também? E o que foi que a gente aprendeu desde o ano passado? Que para um número virar fração, qualquer número virar uma fração, sem eu mudar o valor dele, o que é que eu faço? Coloco o que embaixo dele? O 1. Lembra? Então, ó, quanto é que vale isso? 5. E se eu colocar um 1 embaixo dele? Ó, vamos para cá. 5 é igual a 5 sobre 1, concorda? 5 dividido por 1, 5. Então volta, tá vendo? Esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse e vice-versa. Só que aqui é um 5 e aqui é um 5 sobre 1 na forma de fração que também vale 5. Então lembra, matemática não se preocupa com a forma, ela deixa você brincar com esses joguetes, deixa que você não mude o valor. E eu não mudei o valor, ó. Aqui é 5 dividido por 1 meio. Tudo bem, só que eu não escrevi mais em fração, eu escrevi assim, 5 dividido por 1 meio. Dá certo. Aí você diz, mas professor só botou 1. Certo, mas eu não mudei o valor. 5 dividido por 1 não é 5? Então isso tudo vale 5 dividido por 1 meio. Só reescrevi de uma maneira diferente. Aí você vai dizer, ah, professor, estou entendendo. E agora, o que, é que a gente faz? Vamos lembrar das regrinhas de frações, que a gente estudou até há poucas semanas atrás. Dizia o quê? Na divisão, para se resolver, deixa eu botar logo o x, tá? Na divisão a gente repete a primeira fração, 5 sobre 1, multiplica pelo inverso da outra. Ou seja, troca a divisão por multiplicação e inverte a segunda fração, ó. Vocês vão lembrar, ó. Eu acho que vocês lembraram já agora, né? Então vai ficar 5 vezes 2 na multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 1 é quanto? 10, tá vendo? Que aqui é o 10 na forma de fração e o 10 simples. Então quer dizer, gente, que o valor desconhecido dessa equação, x é igual a 10. Vamos testar? Vamos testar para ver se dá certo? Vou fazer a prova real. Lembrando, essa prova real não é obrigatória, mas é interessante se testar porque você desenvolve a habilidade matemática e vê se você mesmo sabe se acertou. Vou pegar essa mesma continha aqui e onde tinha x eu vou trocar por quem? Por 10, já que x é igual a 10. Se x é igual a 10 eu posso trocar. Se 4 moedas de 50 centavos é igual a uma nota de 2, eu posso trocar por uma nota ou por moeda. Vai depender do meu gosto, certo? Então, reescrevendo a equação, eu vou ter 1 sobre 2 vezes, no lugar do x eu boto 10, que é igual a quanto? A 5. Vamos calcular para ver se dá. Esse 10 não é fração, né, gente? Para ele poder se calcular, porque senão eu tenho que ver a fração, eu coloco só 1 embaixo. Na multiplicação de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 1, 10. Dividido por 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 igual a 5. Por que isso aqui me garante que a equação está verdadeira? Porque eu estou dizendo que tudo que está desse lado é igual a tudo que está desse lado, só que está de uma forma diferente. Então, na verdade, isso tudinho aqui é um número 5, escrito de forma diferente. Escrito de uma forma que a gente não sabia quanto vale o valor de x. Mas eu estou dizendo, ó, tudo que está aqui é igual a tudo que está aqui. Lembra da aula de igualdade? A gente começou estudando a equação, estudando a igualdade, estudando a equivalência. Então, quando eu boto a prova, eu quero lá mostrar, eu chego ó, no resultado que eu queria. E isso realmente é igual a isso, provando que essa conta está certa e aquele valor para x encontrado, 10 é verdadeiro. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Eu quis trazer essa questão que é bem interessante para a gente brincar, entre aspas, né, que aqui é uma coisa séria, mas assim, brincar com os números e ver que existe questões que parecem que são um bicho de sete cabeças, mas não são. E lembre sempre dessa habilidade. A matemática permite que a gente mude a forma da nossa conta, contanto que eu não mude o valor. E às vezes a gente mudar a forma da nossa conta, escrevê-la de um jeito diferente, é torná-la mais fácil muitas vezes para ser calculada, tá bom?
Abração, até mais, pessoal. Tchau, tchau.